Graças ao bondoso Deus, mais um dia para louvá-lo e agradecê-lo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja, para todo sempre Ele é bendito. Atos, o capítulo é 13. Então, vamos lá. Não é para a gente recriar exatamente tudo que está escrito aqui, tudo. Não, a gente pode extrair o melhor. Porque você não é Paulo, você não é Timóteo, você não é Barnabé, você não é Elias, mas o que Deus está te permitindo? Ser um com Cristo, ser parte de Jesus Cristo, ser Jesus em Jesus, um com o Salvador. Sim, ser verdade com a verdade. Então você pode extrair do que eles viveram, as qualidades, as boas aventuranças, se o Pai assim permitir, e nisso meditar, né? Vamos lá? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, que é Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. É assustador quando ele chama assim, né? Isso e é com autoridade, então tem que ir. Então, o Senhor chama. Ele chama, quando ele chama mesmo. Mas o princípio marca com o jejum, com aquelas pessoas se humilhando, devoltando-se a ele, temendo, ali, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Entende? Então, isso é um começo também, é o começo da caminhada. As pessoas estão se humilhando, estão jejuando, estão se preparando, mas ali estão reconhecendo as suas fraquezas, e isso agrada, Deus se agrada disso, que as pessoas se humilhem, né? Porque Ele é digno de tudo. Então, marca um começo. Assim foi comigo. Eu passei um jejum, bastante temor, e aquilo marcou o começo da minha caminhada. Foi um período que eu tive foi bem assim complicado, no chão, com a cara no chão, buscando a Deus com temor, sabe, com medo. Mas é um temor, não é da carne, é um temor na alma, assim, de Deus. Querendo uma oportunidade. Então, veja, ele teve misericórdia quando ele deu a oportunidade àqueles homens. Não é que ele mandou, sabe? Foi bom se humilhar, porque ele está dando uma oportunidade. Mas não foi pela tua humilhação, tá entendendo? Mas não valeu a pena tudo que eu me humilhei, entende? Pelo que ele está me dando. Não valeu. Não seria uma troca justa. Ele está dando tanta riqueza às pessoas. Ele está me dando fôlego de respirar hoje, de ver, de ouvir, de meditar. Nada que eu fizesse poderia pagar isso que eu estou tendo, entende? Então, as pessoas se devotam, se entregam a Deus, mas elas não estão pagando Ele. Elas estão ali, olha, eis-me aqui. E tudo que elas fizerem não é o suficiente. É misericórdia, é graça, não é recompensa. Não é troca, não é barganha, entende? Ele é grandíssimo. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então, foi enviado. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Dirigidos pelo Espírito Santo. O que é dirigidos pelo Espírito Santo? O corpo. O Espírito Santo pega o domínio e leva eles. Então, eles falam em Espírito, Jesus falando através deles, Deus profetizando. Eles vão, mas quem está indo, quem está agindo é eles, entende? Então eles não fizeram as missões, quem fez foi o próprio Espírito Santo. Ele agiu, ele conduziu, ele levou, ele guiou. Ele pega o domínio do corpo e do destino e os leva e os faz acertar. Então, porque se estivesse na mão do homem, seria tentativa de algo que não é dele que ele está fazendo. Mas como é de Deus, a obra é de Deus, é Deus que conhece tudo, porque quem conhece o Pai? O Filho. Quem conhece o Filho? O Pai. Então é um dando testemunho do outro e eles fazendo o que eles disseram que queriam fazer. Quando disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso, contudo, é graça. Então é Ele quem faz, tanto o Pai como o Filho. Entende? Chegando em Salamina, clamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
João Marcos os seguia para auxiliá-los. Clamaram, quer dizer, falaram em alta voz, a palavra ali foi mencionada. Mas quando é brado assim, parece o Espírito Santo. Sim, não foi eles. Realmente, clamar, quando fala com autoridade, não é o homem querendo recriar isso, entende? Mas é o Senhor falando com força, bradando naquele momento. É algo incrível. Continuando, depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçarias e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Inteligente, hein? Quem coloca inteligência no homem? Deus. Quem coloca o desejo no coração do homem? Deus. Então Deus tinha marcado com esse homem, né? Depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram aquele homem, né? E continuando, no entanto, Elimas, o mago, vamos lá, ele assessorava para o cônsul e desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a ele, tentando desviar o procônsul da fé. Por quê? Se desviasse ele da fé, ele poderia continuar o quê? Iludindo aquele homem. Contudo, Saulo, que é traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Quem disse isso? Foi o próprio Jesus, o próprio Deus, falando através de Paulo. Portanto, eu sei o que vai acontecer agora e sei também quem fez. Ali no texto narrado, olha, para que saibais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu que o nevoeiro o encobrisse e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Então, o que aconteceu? Quem tem o poder para fazer tais sinais? E quem falou aquilo para ele? Jesus de Nazaré. Então, o profeta, quem profetiza, é o próprio homem interno, Jesus de Nazaré. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Aquela palavra, né? Os que se humilham são exaltados. Então, aqueles servos começaram a se humilhar lá atrás, para servir ao Senhor, né? Enquanto aquele homem estava se dizendo ser alguma coisa e os pequeninos ali, né? Por humilhação mesmo, assim, por reconhecer a pequenez, né? E Deus, o que Deus fez? Os fez grande. Só porque Deus os colocou ali para reconhecer, deixou que eles se humilhassem e depois os levantou. Então, aquela palavra que ele afirma é verdadeira, né? Os que assim mesmo se humilharem são exaltados. O procônsul ficou... Então, Deus usou, o procônsul ficou observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Então, veja, Deus usou homens que não iriam se vangloriar. Não é o caso daquele homem que teve o problema no olho, né? Mas usou os humildes, porque eles iam com temor render a Deus. Dizer que é Deus quem fez aquilo. Então, grandes sinais, grandes maravilhas, vêm de pessoas muito humildes, devotas, servas, que estão se humilhando e que estão dedicando com fidelidade, declarando que só o Senhor é Deus, porque só Ele quem está fazendo a obra dele. De fato, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Prísidia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: Irmãos, se tem em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi.
O Deus deste povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com um braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e entregou a terra em que habitavam como herança ao seu povo. Tudo isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinasse por espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Jesus de Nazaré, o Salvador. Antes, porém, da chegada de Jesus, primeiramente veio João, pregando um batismo de arrependimento para que todo o povo de Israel se arrependesse. Quando estava por concluir seu ministério, proclamou João: quem pensais vós ser eu? Não sou eu o Messias, entretanto, eis após mim aquele cujas sandálias eu não sou digno que você quer desatá-las dos seus pés. Lembra que Jesus falou? Quem dizeis que eu sou? Alguns dizem João, outros isso, mas o João mesmo disse: olha, eu não sou Cristo. Então a importância, né, de dizer: olha, quem está fazendo alguma coisa, quem está fazendo algum serviço, quem está fazendo obra, se é pouco na minha vida, se é médio, se é muito, é o Messias. Ele é o Senhor, Ele é a honra, Ele é a glória, Ele é o louvor, Ele está fazendo tudo. Então Ele é digno de tudo isso. João veio para honrar a Jesus. Ele veio aqui para dar testemunho de Jesus. Então assim é o servo de Deus. Porque esse livro aqui todo aponta para ele, né? Então não é o quanto a pessoa vai ser exaltada, o quanto Deus está agindo para exaltar a vida dela, não. Mas quanto Deus está levantando pessoas, pequenas, médias e grandes, para que adorem a Deus, entende? Grandes no Espírito, né? Cheias do Espírito, médias. Então, e elas vão crescendo, e nesse crescer, para servir, para honrar, para adorar a Deus, mais alto possível. Quanto mais alto, mais mínimo, mais humilde, mais verdadeiro, quebrantado e adorador é. Entende? Então assim são para adorar ao Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que é doador de qualidades, que é quanto mais essa pessoa tem de luz, de alegria, mais amor de Jesus ela tem no coração dela. Quanto mais amor, mais felicidade, quanto mais felicidade, mais benignidade. E assim, quanto mais luz ela tem, mais ela é feliz. Entende? Mais ela adora a Deus e mais ela é amada por Deus. É uma graça. Não tem como comprar. Não tem como fazer nada para receber um amor desse. É Ele quem fez, derramou o sangue dele e decidiu amar. Então a Ele toda honra, glória e adoração, né? Adorado seja. E é. Irmãos, ele disse: irmãos, descendentes de Abraão e vós, não judeus, que temeis a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. Pois as pessoas que habitam em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus. Contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandassem crucificar. Agora vamos lá, aquelas pessoas mandaram crucificar Jesus. Podia ser que tinha algumas pessoas ali, inclusive, ou por perto, ou nas redondezas, né? Mandaram crucificar Jesus. Elas estavam entendendo o que estavam fazendo? Bom, elas achavam que serviam a Deus. Elas achavam que estavam fazendo a vontade de Yahvé, Adonai, Elohim, Yeshua, Jesus, agora como é escrito, né? Por que eu falei Jesus e Yeshua? Porque ele é a palavra de Deus que estava escrito pelos profetas. Foi dito pelos profetas o que ele mesmo testificou. Então eles acharam que estavam fazendo a vontade dele para alegria, entende? Estavam fazendo a vontade dele assim, agradando a Deus naquilo.
e verdadeiramente cumprem as escrituras e fizeram a vontade de Deus mesmo não entendendo. Aí que está. Há um destino, todos estão destinados a uma circunstância. Cumpriu-se a palavra e realmente eles estavam fazendo a vontade de Deus. A única coisa que eles não conseguiram compreender aonde, que lado que eles estavam nisso. Por isso é necessário para os que são redimidos, render salvação, render a glória da salvação, né? Render as suas vidas a Cristo, porque só Ele é quem faz. Também isso Ele faz, né? Esse necessário ali, Ele que cria e Ele que preenche. Então eles estavam ali, serviram sim para a promessa e serviram a Deus, mas não como eles estavam pensando. Então hoje tem muitas religiões, de pessoas e tudo mais. Eu não digo que estão errados. Está cumprindo as escrituras, entende? Cada um está cumprindo, na vida de cada um. Tem guerreiros de Cristo dentro desses lugares, tem bons testemunhos, tem pessoas chamando para acordar. Eu estou dizendo todos os lugares, eu não disse isso, mas tem, tanto no governo, como na cultura, como em várias áreas. O mundo não está entregue à mão dos homens e ao domínio da carne. Deus governa sobre todos, só o Senhor é Deus. O mais alto escalão, Deus conhece e sabe. Tudo se fica em pé porque Deus assim o mantém. Pois as pessoas que habitaram em Jerusalém e seus governantes não conheciam Jesus, contudo, ao executá-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os dias de sábado. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandassem crucificar. E depois de terem cumprido tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, depositaram em um sepulcro. No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido em sua companhia da Galiléia para Jerusalém. Essas pessoas agora são suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada a nossos antepassados, as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Viu só? Aquelas pessoas estavam vendo, discernindo, elas achavam que elas estavam fazendo isso e elas pensavam de uma coisa e tudo mais, mas cumpriu-se a escritura. No entanto, elas não viam. Todavia, Jesus intercedeu e disse bem assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha que bom. Jesus intercedeu. Quando você não estava discernindo, estava sem a consciência de Deus, Deus não tinha aberto os teus olhos, a tua mente, o teu coração, não tinha colocado, entender, não tinha te quebrantado, não tinha te feito estar como hoje, uma nova criatura. Ou ainda, se você está sendo transformado, saindo agora da dureza e sendo transformado. Veja, olha o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até os acusadores, até os que caluniaram, até aqueles que quiseram matar. Perdoa-lhes, eles não sabem. Essa palavra foi para todos que não sabiam o que estavam fazendo. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Estavam indo contra a verdade. Cumpriu-se as escrituras, mas o Senhor intercede por eles. Intercede. Eu digo, não quero ser nem hipócrita, porque eu vou dizer isso, intercede por nós, porque Saulo, quando ele errava, ele era muito melhor que eu mesmo errando. Um homem conhecedor, por mais que estava ali, ele era muito melhor que eu. Eu fui errôneo, eu persegui, eu fiz errado, eu falei, eu pequei, eu também preciso desse perdão. Então todos nós necessitamos. Deus sabe a quem Ele vai dar, né? Quem será derramada a graça? Mas bom é ouvir que o Senhor intercedeu por aqueles que não estavam compreendendo o lado que eles estavam agindo, como tudo mais. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, para que seu corpo jamais experimentasse decomposição, foi declarada desta forma: Eu cumprirei a vosso favor as santas e fiéis bênçãos de Davi, porquanto em outro salmo está explícito: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição.
Porquanto Davi, depois de servir a Deus em sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Sendo assim, meus irmãos, ficai cientes de que, mediante Jesus, vos é anunciado o perdão dos pecados. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Olha que incrível! Seria impossível de crer se alguém apenas vos contasse. Foi necessário que para crer, então, venha o quê? Unção do alto, venha, seja manifesto com poder a palavra. Está sendo contada dia após dia, mês após mês, ano após ano, há séculos, né? Milhares de anos. Todavia é necessário que não apenas conte, mas que para crer que Deus venha, quando Deus assim faz o necessário, claro, né? Que seja necessário na obra dele, ele assim faz, sendo necessário com poder. E isso na obra da verdade, dos crentes que são achados na verdade, os crentes que ele separou desde a fundação do mundo. Então ele vem e ele derrama azeite, e ele abre o olho, ele faz enxergar, porque ele é Deus bom. Então, bom é clamar: Senhor, abre meu olho, me permita discernir e enxergar, para que eu possa analisar sim tudo. Eu quero analisar tudo dentro de mim. Aonde eu estou falto, aonde eu posso melhorar, aonde eu preciso reagir, como eu posso plantar mais boas sementes, como eu posso amar mais, do fruto do homem comerá, da sua boca comerá, entende? Como eu posso semear boas palavras, agindo corretamente, quando é do Senhor que está profetizando, quando é eu que estou dando testemunho. Então sim, para que eu possa julgar, analisar as minhas ações, não para julgar de condenar, mas para julgar o julgar de analisar-se, a mim mesmo, não a outro. Então, bom é pedir para ver, né? Bom é poder falar essa palavra, graças a Ele, enquanto você tem fôlego, graças ao dia que Ele fez, a misericórdia que Ele é. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no sábado seguinte. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e a Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. É porque eles sentiam isso, eles sentiam necessidade de perseverar. Então Deus estava transmitindo, eles estavam vibrando fé, vibrando vontade, vibrando perseverança, entende? Por que vibrando? Porque o ser que é o Todo-Poderoso, constituído pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus, o Pai e o Filho, a presença de Deus estava neles. Então, toda aquela força de salvação poderosa que Deus estando neles, transpirava, né? Assim, ela era transmitida, aquela unção toda, entende? Mas, no entanto, era o Deus vivo falando: persevera, continua. E quando Deus fala, Deus vai lá e acrescenta com poder, com unção, e transforma, e guia, e leva, e põe a perseverança, entende? Porque a palavra de Deus é repleta de poder. Então não é apenas contar, é sendo transmitido vida. Nossa, que incrível, né? No sábado seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, quando os judeus observavam a multidão, ficaram tomados de inveja e, de forma desrespeitosa, ultrajaram, contradizendo o que Paulo pregava. Não é contra homens que resistisse, mas contra Deus. Então, Deus também teve misericórdia de alguns dos judeus, sim, e de muitos, inclusive os ministradores, os primeiros chamados são judeus, né? Deus teve misericórdia de muitos, até depois dali, corações foram quebrantados, pessoas se humilharam ao Senhor, sim, aconteceu. Mas continuando, o que aconteceu naquele instante? Então Paulo e Barnabé
tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que as rejeitais, a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna. Eis que agora nos dirigimos aos gentios, porquanto dessa maneira o Senhor os ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Luz para os meus pés, né? É a palavra do Senhor. Então é Jesus que ia com eles, entende? O Senhor que ele abrindo os braços dele para eles dar abraço, abrindo a boca deles para eles falar. É uma água encanada, onde o próprio Deus é quem faz jorrar a água. Então aqueles irmãos sendo apenas, então, naquele momento, agraciadas fontes, né? Mas que quem jorra é Deus. Então aquelas terras, porque o homem veio do pó e volta para o pó, aquelas terras ali, vivas, né? Jorravam água viva e foram agraciados também no serviço da pregação, nesse ministério que Deus os coloca. Então, né, porque as pessoas tomam como loucura, né, mas pela loucura da pregação, eles ganham a verdade, crescem em prudência. Olha como Deus é maravilhoso. Bom é Deus abrir o olho, a imaginação fértil, para que seja uma imaginação toda sadia, imaginando verdade, vida, discernindo as imagens, as simbologias e compreendendo, né? E passando vida e luz, sendo transmitido, né? Água encanada. Graças a Deus. Vamos continuando. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor. E todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. Escolhidos. Então, todos quantos haviam de ser escolhidos. São pessoas escolhidas. Os irmãos saem, é Deus quem faz, e os escolhidos são acrescidos. Todos tinham se extraviado, não havia ninguém que soubesse fazer o bem, diz a palavra do Senhor. Então, as pessoas não poderiam por si mesmas escolher a Deus, com as suas mentes e ações, por si só, não. Foi Deus que veio, jorrou água viva, jorrou sabedoria, encheu e inundou o coração delas, transformou com o poder deles, fez elas crerem. E daí, elas sentindo esse sabor maravilhoso, Ele mesmo não deixou que elas tivessem a opção forte, real, para voltar para trás, porque Ele sempre foi se revelando e fortificando e ungindo e agraciando, até que elas são transformadas, entende? Então são pessoas transformadas pela misericórdia de Deus. É Deus quem faz a obra de salvação, é com poder, é Ele quem decide salvar, entende? E são muitas pessoas, né? Continuando, assim a palavra do Senhor era divulgada por toda a região, por toda aquela região. Porém os judeus persuadiram as mulheres piedosas de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsarem do seu território. Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, no entanto, vieram plenos de alegria e do Espírito Santo. Eles são agraciados, plenos de alegria, plenos de verdade. Porque quanto mais eles são humilhados, mais eles trabalham, mais eles praticam bem, mais eles estão sendo usados para isso, mais Deus se alegra, está vibrando dentro deles. Então eles estão sentindo a boa e agradável e maravilhosa presença do Senhor, do Criador, das qualidades que Ele coloca naquelas pessoas para usar aquelas ferramentas, entende? Que Ele manifesta através delas. Então o Espírito Santo, por que pleno? Porque Ele as utiliza. Pleno é aquele que é muito usado. Pleno tem bastante dons, bastantes qualidades. Então esses muitos dons, muitas qualidades, muita alegria, muito amor, é para quem também trabalha muito. Isso é graças ao Senhor. E quem trabalha muito também sofre com o Senhor. Também dá testemunho. Mas também tem alegrias, também ama, também é feliz, também tem muito mais prazer. E o sofrimento logo é info, né?
tipo uma pontadinha perto de alguém que está rindo, dando risada, e leva uma ferroadinha de nada. De uma abelha, né? E ele dá-lhe gargalhada, ele já estava rindo, continua rindo, a alegria é tanta que aquela pontadinha não consegue. Assim é sofrer com Cristo, é muito mais feliz. A vida é muito mais maravilhosa do que toda e qualquer outra situação de sofrer sem Ele. Bom é estar com Cristo, bom é poder dar testemunho da verdade e viver com Deus eternamente. Graças ao Senhor. Assim seja, que Deus lhe abençoe, lhe acrescente, lhe dê sabedoria, que jorre bastante águas felizes, cheios de vida e de paz em seu coração. Graças ao amor de Deus. Amém.